O mergulhador ficou perdido no fundo do mar a 100 metros de profundidade, sem oxigênio, e uma equipe de salvamentos tentou resgatar ele, porém essa não foi uma tarefa muito fácil. E essa é a trama do filme que a gente vai falar hoje, O Último Respiro, que tem uma das histórias reais mais malucas aí que eu vi, porque o final me deixou bem surpreso. E é doido pensar que esse é um filme bem simples, é 1h30 ali de um resgate que não tem aquelas cenas de tensão, de ação, igual a gente vê em filmes desse tipo de resgate. Aqui é tudo muito mais real, sem aqueles trocentos efeitos cinematográficos, sem toda aquela loucura ali que eles colocam no roteiro pra deixar as cenas mais tensas. Então a tensão que esse filme traz muito pra gente é muito mais ambientada na realidade do que em si, em fazer algo grandioso. Aqui não, as coisas são bem mais enxutas, e isso é um grande ponto forte desse filme, e hoje vamos falar sobre ele. Quero falar sem spoilers no começo, tá? Então se você não leu a história real, provavelmente você vai gostar dessa parte, porque eu não vou me aprofundar muito no desenrolar final, e depois da metade pro final, quero falar sobre a história real, quero falar sobre o final, quero falar sobre todo esse desenrolar doido, e algumas curiosidades que não estão no filme. Então vamos falar sobre tudo isso, mas antes clica no botão do like que é importante, se inscreve para próximos conteúdos e me conta lá nos comentários se vocês vão assistir o filme que tá lá na Prime Video. O Último Respiro é baseado numa história real que aconteceu lá em 2012, e aqui no filme nós vemos o mergulhador escocês Chris Lemons ficando preso a mais de 90 metros de profundidade após uma tempestade ali no Mar do Norte, e o cordão umbilical dele acabou se rompendo. Esse tal cordão, no caso, fornecia ar, aquecimento e comunicação com a superfície, e ele então acabou ficando isolado lá no fundo do mar, e ele só tinha 5 minutos de oxigênio reserva dentro do capacete dele. Então assim, foi um momento desesperador pra ele, um momento desesperador pro pessoal da equipe dele, porque eles estavam tentando ajudar a fazer de tudo ali pra chegar até o Chris lá embaixo, só que não era uma tarefa fácil. E o Finn Cole interpreta o Chris da forma mais tranquila possível. Eu gostei muito desse ator aí, trazendo aquela energia de jovem empolgado com a profissão pro Chris logo no começo da história. E ele também tava bem focado nessa missão, né, que é um trabalho mais técnico. E mal sabia ele que ele ia viver alguns momentos de terror lá no fundo do mar. E ao lado dele nós tínhamos o Dave, que não gostava muito de papo, mas ao mesmo tempo era experiente no trabalho e não largava o osso na hora de ir pro salvamento. Então assim, ele correu atrás pra salvar o Chris quando ele conseguiu ali uma oportunidade. E o Simu Liu, que interpreta esse personagem, conseguiu trazer algo ali bem cativante pra ele. Não acho que é um personagem expressivo, não acho que é um personagem tão importante pra história, mas ainda assim, ele tá presente e quando necessário, ele faz o feijão com arroz funcionar. E quem comanda tudo nessa aventura aí no fundo do mar é o veterano Duncan. E ele é um cara afetuoso, ao mesmo tempo é um pouco cínico, e ele tá pronto pra se aposentar. E assim, ele só queria concluir essa missão com êxito, porque ele é bem certinho, ele gosta de fazer as coisas na hora certa, ele gosta de sempre estar ali disposto naquele sino pra ajudar os mergulhadores. Então, a gente vai ver toda essa dinâmica desses personagens. E os três têm uma química tão interessante, porque é algo tão contido, não é algo tão assim que você olha pros três e pensa, nossa, eles são super unidos. Não, é uma coisa que você vê logo de cara, que cada um tá no seu canto, cada um tá fazendo o seu. Mas ao mesmo tempo, ainda assim, cada um tem um bom coração e todos vão correr atrás pra ajudar o Chris quando ele precisar. E o Woody Harrelson, pra mim, foi o grande destaque desse filme, gente. Ele aparece ali dentro daquele sino, que é basicamente um local onde ele fica ali pra ajudar os mergulhadores a voltar, né, pra dentro do navio. E ele traz muitos momentos emocionantes dentro desse sino, ele consegue transpor muito desse personagem com as poucas linhas de roteiro que ele tem. Então é um trabalho legal que ele traz aqui, e acho que ainda assim é um trabalho que ele tá muito habituado em fazer, porque o Woody Harrelson interpreta ele mesmo sempre. Isso não é um problema. Na verdade, é uma coisa que eu sempre gosto de acompanhar os trabalhos dele, então aqui não foi diferente. E a direção do filme aqui, comandada pelo Alex Parkson, que aliás já conheci o caso porque ele fez o documentário de 2019 desse mesmo tema, foi uma direção que pegou nos mínimos detalhes ali as coisas, né? Uma coisinha ou outra ele deixou de lado, mas a gente vai falar isso na próxima parte aqui do vídeo, porém ele conseguiu capturar muito bem a atenção que era necessária pra nós que estamos assistindo ficarmos ali na ponta do sofá. E eu achei muito interessante que o filme não precisou criar aqueles efeitos hollywoodianos, como eu mencionei na introdução, não precisou ali exagerar. Na verdade, ele tava muito pé no chão e ele fez com que os dramas e também o próprio mistério sobre o que aconteceria embaixo d'água se tornasse algo legal pra gente acompanhar. Porque é doido pensar que a realidade que esse cara viveu, né, que basicamente é uma história real, é uma realidade insana. Imagina você ficar sem ar, sem aquecimento, dentro daquela água gelada, lá no fundo. Então assim, gente, é um terror. E a gente fica angustiado enquanto a gente vê isso. Eu pelo menos fiquei, sabe? A minha respiração ficou fraca, igual a do protagonista, enquanto eu tava vendo as cenas ali que o ar dele tava acabando. Então o filme, na minha visão, tem uma vibe um pouco mais documental, diferente de outros filmes desse gênero, e eu acho que isso pode incomodar algumas pessoas. Pra mim não foi algo que incomodou, até me tirou da zona de conforto, porque eu tô tão habituado em assistir filmes hollywoodianos, com grandes situações acontecendo,
acontecendo e aqui é tudo mais enxuto, que eu gostei do que eu vi. Teve luta contra o tempo, teve também aquele desespero silencioso, aquela tristeza silenciosa quando acontece a cena ali que eles vão tentar resgatar o Chris. Então assim, pra mim o filme acertou o que ele precisava, que era fazer eu ficar entretido, fiquei entretido, gostei de passar 1h30 vendo essa história. E eu quero saber se vocês gostaram também. Eu acho que esse filme vai dividir opiniões, mas eu gostei do que eu vi. Eu não vou reclamar mais de trabalhar de segunda a segunda, porque eu não preciso trabalhar desse jeito, embaixo d'água, no frio. Eu estou com os pés aqui, ó, com meia, porque tá frio pra caramba aqui em São Paulo. Se tá frio enquanto a gente tá aqui em terra, imagina embaixo d'água. Pelo amor de Deus, não, que trabalho tenebroso. Mas me conta aí, vocês vão assistir o filme lá na Prime Video? Coloca nos comentários, deixa o like que é importante. Se assistiram até esse ponto, coloca um mergulhador lá nos comentários, ou uma ondinha, ou um emoji de água, coloca algo que represente água pra saber que você viu até esse ponto do vídeo. E a partir de agora, vou falar da história real, vamos falar de bastante coisa, então vamos lá. Então tá, o filme desde o início deixa claro uma coisa, que o trabalho que o Chris, o Dunk e o Dave fazem é um trabalho perigosíssimo, um dos mais perigosos que existe. E eles exigem um grande profissionalismo de cada uma dessas pessoas, que assim é foda, porque primeiro que eles precisam permanecer por dias em uma câmera hiperbárica, respirando uma mistura de hélio e oxigênio, o famoso heliox, para que o corpo deles ali se adapte à enorme pressão do fundo do mar quando eles forem emergir. Só que assim, esse mergulho que esses três fazem é algo rotineiro, que acontece há muito tempo, então ninguém imaginava que poderia acontecer algum problema. Só que acaba que no filme a gente vê que o navio perdeu o sistema de posicionamento dinâmico durante ali uma tempestade. Esse sistema basicamente mantinha a embarcação estável no ponto de mergulho desses mergulhadores, para que eles conseguissem subir e descer quando eles precisassem. E essa falha em questão fez o sistema se desligar e fez com que o navio se deslocasse do ponto que ele deveria ficar. E essa movimentação que teve no navio cortou o cordão umbilical ali que estava conectado ao Chris. E esse cordão oferecia luz para ele, oferecia oxigênio, oferecia ali temperatura agradável, né? Uma temperatura assim, para ele não morrer ali embaixo. Ah, e aliás também oferecia a comunicação e o vídeo, né? Pro pessoal lá no navio ver o que tá acontecendo. E é louco pensar que enquanto eu tava pesquisando sobre esse caso, eu não imaginava que o filme teria abordado o problema que aconteceu focando numa tempestade, mas na vida real o problema é mais humano do que a gente imagina. Porque no filme foi tratado como um problema da natureza, mas não é bem assim. Porque na verdade o navio já apresentava falhas antes deles entrarem em alto mar. Já tinham aviso de que o GPS e a propulsão do navio não estavam funcionando como deveriam. Mas ainda assim a empresa desses caras decidiu colocar o navio em alto mar e fazer a operação que eles precisavam. E esse problema com o navio foi um dos agravantes para dar o problema geral que fez com que o Chris quase morresse. Então assim, foi um grande risco que a empresa tomou aí. Descobriram isso um pouco depois, então foi um bafafazinho que aconteceu, mas a empresa meio que encobriu e ficou aí a Deus dará, né? Porque ninguém fala sobre esse ponto, mas enfim, eu trouxe aqui esse comentário. Mas voltando a falar do Chris, ele tava ali sem oxigênio, sem luz, ele tava à deriva no fundo do mar e ficou completamente sozinho. E, em teoria, ele teria meio que 5 ou 6 minutos de vida, considerando a quantidade de ar disponível no cilindro de emergência. E esse sistema, no caso, não foi projetado para ter muito oxigênio, foi algo ali muito mais rápido, tipo assim, se deu um problema no cabo, tem ali o oxigênio rápido para a pessoa conseguir se manter até voltar pro navio. Então, não foi projetado para o que aconteceu. E aí, acabaram tratando todo esse caso envolvendo o Chris como um grande milagre, porque ele sobreviveu por 38 minutos, sem suprimento de oxigênio, em um ambiente gelado, e era para ele ter tido hipoxia, era para ele estar com hipotermia, era para ele estar ali com vários problemas, até mesmo danos cerebrais por conta desse mar gelado, e também por a falta de oxigênio. Mas o chocante é que ele tava bem. E o que aconteceu com ele intriga os médicos até hoje. E esses médicos e até cientistas tentaram dar uma explicação um pouco plausível para o que aconteceu com ele, e basicamente eles trouxeram a teoria de que a temperatura extremamente fria da água pode ter desacelerado drasticamente o metabolismo do Chris, fazendo ele entrar em hipotermia profunda, e isso normalmente seria fatal, mas foi justamente essa tal hipotermia que pode ter salvo a vida dele, porque isso reduziu drasticamente o consumo de oxigênio do cérebro a um ponto tão baixo que ele meio que entrou ali num estado de animação suspensa, como se fosse criogenia. Então como se ele tivesse com o corpinho lá dele meio que congelado e o cérebro dele ainda estivesse funcionando. Sabe aquela criogenia que a gente vê em filme? Então, pode ser isso que salvou ele. Enquanto ele tava lá jogado no fundo do mar com os braços abertos, as pernas abertas, parecendo um crucifixo, a equipe no navio tava fazendo de tudo pra fazer os sistemas voltarem, pra eles conseguirem resgatar o Chris. Quando eles fizeram os sistemas voltarem, o mar ali não tava nada agradável pra eles procurarem ele. Eles também estavam procurando ali meio que com o robozinho deles, só que eles não estavam achando o Chris. Não é tão fácil igual foi no filme pra achar o Chris, então eles demoraram um pouco pra encontrar. Mas quando eles finalmente encontram, eles levam o Chris de volta pro sino,
oxigênio, tentam ali reanimar ele, né? A gente vê que o Duncan faz a respiração boca a boca nele, ele tenta fazer o Chris voltar ali pra consciência, porque o Chris tava meio que se mexendo ali embaixo d'água. E também a gente sabe que uma tentativa não ia matar ele, então o próprio Duncan vai tentar fazer o Chris voltar à vida. E parece que ele não vai voltar, né? A gente tem aquela sensação de que, putz, ele morreu. Mas do nada, ele acorda. E ele acorda com consciência, mexendo as mãos. Ele não acorda com, tipo, um dano cerebral. Eu jurava que ele ia estar com dano cerebral, porque eu não li a história real antes de assistir. E aí, quando eu vi que ele tava normal, eu fiquei, caralho, que porra rolou aqui? Pra mim, essa foi uma das cenas mais emocionantes do filme. Esse final aí, quando ele acorda, eu fiquei, uhul. E no final do filme, a gente percebe que o Chris sobreviveu, mesmo sem ter oxigênio, por 38 minutos, mesmo naquela água geladíssima. E além dele sobreviver, ele ainda continuou trabalhando na mesma empresa, e ele também foi até o mesmo local e finalizou o que eles estavam tentando fazer da primeira vez. Literalmente, gente, ele foi no local que ele quase morreu trabalhar. E o capitalismo tá aí, né, querido? E é isso, o Chris também casou com a esposa que ele queria, agradeceu o Duncan nos votos de casamento dele, agradeceu também ao Dave. E ele continuou trabalhando nesse rolê de saturação ali em alto mar, lá 100 metros de profundidade, por um bom tempo, até que ele começou a trabalhar na área de segurança de operações offshore. Então ele se aposentou desse trabalho dele, começou a fazer outra coisa mais de boinha, e agora ele dá palestras. E é isso, gente, essa foi a história do Chris. Vocês gostaram? O que vocês acharam do filme? O que vocês acharam da história real? Coloca aí nos comentários que eu quero muito saber. Não esquece de clicar no like, que é importante, se inscreve e ó, se assistiu até esse ponto do vídeo, coloca algo que lembra fundo do mar pra vocês, que eu quero saber se vocês viram até esse ponto. Coloca lá, eu fico por aqui, grande beijo e tchau!